Alexandre de Moraes decidiu no sábado 21 manter o bloqueio do X no Brasil, mesmo depois de a empresa nomear um representante legal no país. A escolhida pela plataforma foi a advogada Raquel de Oliveira Villanova Conceição. O ministro do STF deu um prazo de 5 dias para que o X envie documentos e informações complementares sobre a representação no Brasil. Moraes também solicitou à Secretaria Judiciária do Supremo um novo cálculo das multas aplicadas à plataforma. O ministro determinou ainda que a Receita Federal dê informações sobre a situação legal do X no Brasil e que a Anatel e a Polícia Federal apresentem relatórios sobre acessos irregulares à plataforma. A PF traçou um plano para identificar quem driblou a ordem de Moraes e utilizou o X no país. Com autorização do ministro, a corporação vai mapear as postagens dos usuários que descumpriram a determinação e formular uma lista que vai ser encaminhada ao ministro do STF. Segundo o jornal O Globo, até veículos de imprensa e políticos que estejam publicando no X com o aviso de que a postagem é feita a partir de outro país entrarão na lista. Caberá ao ministro do Supremo decidir quem será multado ou não por usar a plataforma durante o período de bloqueio. Grebe, esse é um desdobramento de tudo aquilo que a gente já tinha comentado na sexta-feira. Vale lembrar para o nosso público que o Moraes falou para a PF apurar ali, identificar quem fez o uso extremado. Ele usou essa expressão absolutamente vaga, indefinida, para se referir àqueles que deveriam ser alvos da multa que ele havia imposto. Então não é um uso qualquer. Quem foi ali dar uma espiadinha, aparentemente vai ser aliviado dentro desse pacote de decisões autoritárias que a gente vem criticando. E extremado vai ficar pelo critério da Polícia Federal. Agora, na matéria do jornal, pelo menos, tem aí uma intimidação ao próprio trabalho da imprensa que chegou a anunciar que usaria os seus correspondentes para publicar as suas notícias na rede social, inclusive para brasileiros que moram fora do país. Quer dizer, tudo muito vago, tudo conforme a conveniência, conforme algum tipo de definição arbitrária. Nem o próprio Moraes segue à risca a decisão que ele tomou. Exato. A gente teve uma primeira delimitação do que seja uso extremado, aparentemente tem a ver com publicações. Agora, se é uma, se é duas, se tem a ver com o conteúdo, ou com o volume, ou com a frequência, ninguém sabe ainda. A Polícia Federal vai fazer uma primeira triagem e, no fim das contas, é o Alexandre de Moraes que vai decidir com base no coração, vamos dizer assim, né? Porque como não tem critério objetivo nenhum, talvez pessoas que tenham feito o mesmo volume, com conteúdos muito parecidos, alguns sejam pegos na multa, outros não, vai saber. O que preocupa é justamente uma ação judicial com esse grau de imprecisão, de arbitrariedade, né? De vagueza nos princípios, nos critérios que vão ser utilizados. E veja, a gente está falando de uma punição que foi uma punição direcionada a todos os brasileiros, 20 milhões. 20 milhões de usuários, mas se tivesse um outro que quisesse, enfim, vai saber, né? Uma punição genérica que foi inventada por um ministro, por um juiz. Não é crime, normalmente você tem que votar. Você tem que criar, não existe crime sem lei anterior que o defina. Exato. Mas nesse caso não, né? Absolutamente genérica a decisão do Alexandre de Moraes. E agora a gente vai saber qual é o alcance da birra, da raiva, do rigor dele. Tudo obscuro ainda. Como se você pudesse ser multado por um crime que o Alexandre de Moraes inventou. Ele inventou um crime. Exatamente, mas foi isso que ele fez. Ele inventou um crime. Acessar o X quando eu não quero. Exatamente. Acessar o X quando eu não quero. Eu, no caso, o Alexandre de Moraes. Por que a gente diz isso? Porque nós, que fazemos parte desses 20 milhões de brasileiros, mas nós, 20 milhões, nada temos a ver com o imbróglio entre o Moraes, o grupelho de ativistas bolsonaristas que era alvo de algumas decisões gravosas, de censura, como a gente considera que são as suspensões de perfis, independentemente do conteúdo eventualmente criminoso de postagens específicas, e do Elon Musk,
Quer dizer, todo esse imbróglio aí entre Moraes, Musk e os ativistas bolsonaristas se restringe a um grupo muito pequeno de pessoas, e inclusive as páginas da maior parte desses ativistas são páginas pequenas. Chegou-se a noticiar, inclusive, em matérias jornalísticas, que algumas chegam a 1.000 seguidores, o que não é nada para a dimensão que tem o X. Eu sou jornalista, tenho mais de 1,5 milhão de seguidores no X. Então, ele estava mirando conta de pessoas ali com até 1.000 seguidores, algumas com menos, inclusive, me parece que na matéria era uma das que tinha mais, e postagem específica de uma tiazona do Zap, lembra, Greve, que eu chamei assim aqui, que apontava o nome do Alexandre de Moraes, né? Fazia ali inclusive um trocadilho com Lula, chamava de mula, mas ela dizia que uma decisão que foi tomada pelo Moraes, aparentemente uma dessas de liberação de réus do 8 de janeiro de 2023, não é que todos tenham sido liberados, vários foram condenados, penas duras, tudo aquilo que a gente já discutiu aqui, mas teve uma decisão de relaxamento, alguns saíram ali, foram soltos, e aí a tiazona do Zap estava espalhando ali na postagem dela, seja por equívoco, seja por desinformação deliberada, que a decisão tinha sido tomada por um tribunal internacional que havia acusado o Moraes e, eventualmente, o governo Lula de crimes contra a humanidade, etc. Quer dizer, uma desinformação ou uma repetição de uma desinformação espalhada nesses grupos de WhatsApp, qualquer coisa que seja, envolve o Moraes. Portanto, ele seria, em tese, uma vítima dessa desinformação e está decidindo contra a pessoa que o envolveu nesse enredo, que obviamente desapareceria na poeira do tempo, porque o noticiário estava todo aí apontando, como aponta sempre, de onde vêm as decisões a respeito dos réus do 8/1. Então aquilo ia chegar ali a pouca gente, meia dúzia de pessoas, né, no uso, claro, coloquial aqui da expressão, podia chegar a 1.000, podia chegar até 2.000 pessoas. Só que essas mesmas 2.000 pessoas, elas estariam ali no mesmo ambiente cultural em que as notícias estão circulando. Eventualmente, se aquilo ganhasse tração na rede social, o próprio X, com as notas da comunidade, tem um recurso para desfazer essa desinformação, que é um recurso, como eu apontei em artigo no começo desse imbróglio, de autocontenção. Quer dizer, em vez de você suspender o perfil inteiro, em vez de você censurar a pessoa, de você impedir que ela fale pelo mecanismo, que é um dos mecanismos mais ágeis aí de monitoramento de informação, você faz com que as pessoas possam denunciar aquela postagem específica como um conteúdo de desinformação e refutar aquela falsa informação, aquela meia-verdade ou aquela mentira deliberada que está sendo dita ali. Aí fica aquela notinha embutida na postagem com os links correspondentes para matérias jornalísticas ou, enfim, similares que mostram a informação verificável, verdadeira. O Moraes não. Ele não tem esse negócio de notas da comunidade ou, peraí, vamos fazer um processo dentro dos parâmetros legais contra essa postagem específica, eventualmente essa pessoa vai responder por crime contra a honra ou qualquer coisa que seja. Não, ele vai lá e manda a plataforma censurar, tirar do ar o perfil inteiro, fora do período eleitoral. E ele nem é mais presidente do TSE, onde deixou lá a Ed, né? Que o Graeb sempre cita aqui, eu até brinquei na época, parecia a Ed Egypt. A Ed Egypt. A Ed sempre causando problema aí para os brasileiros. Mas é aquele departamento de suposto combate à desinformação. Então, assim, tá tudo errado nessa história, evidentemente, e a gente está vendo os desdobramentos apenas mostrarem a insustentabilidade daquela decisão inicial. Exato. Enfim, só essa ideia de que um juiz possa mandar tirar conteúdos da internet ou contas inteiras simplesmente por causa do conteúdo. Não é que esta mulher que postou isso estava convocando as pessoas para ir fazer uma quebradeira, não estava chamando ninguém para fazer um atentado. Era uma opinião idiota ou, no máximo, uma mentira, mas é conteúdo. É retórica, são palavras ao vento. Exatamente, palavras ao vento, perfeito. Então, se a gente chegou ao ponto
de apagar a voz das pessoas só porque elas disseram uma asneira, não vai bem. Não vai bem. Eu já disse aqui, mesmo em países da Europa, como a Alemanha, que tem motivos históricos para vigiar partidos que têm ligação com o nazismo, que tem um histórico de envolvimento com ideologias muito violentas, muito perversas, mesmo lá, eles tomam um baita cuidado para tirar qualquer coisa da internet. Eles tomam um baita cuidado para não incidir em censura judicial. Porque lá eles entendem a importância da liberdade de expressão. E aqui no Brasil, não. Nosso judiciário não entende a importância da liberdade de expressão. E olha, o Moraes e aqueles que interpretaram da forma conveniente dentro da Polícia Federal a sua decisão, estão dispostos a punir veículos jornalísticos, de acordo com a matéria do jornal. E aí o que a gente tem que apontar, Graeber, nesse momento? Que a própria decisão do Moraes, além de tudo isso que a gente falou, ela era vaga. Ela não deixava muito claro. Pelo contrário, ela indicava que de fora do país você poderia continuar usando. Ela falava porque a cobertura, vamos dizer assim, que o Moraes quer dar à sua decisão, ela não tem as palavras que a delimitam. Sim. Da maneira adequada, porque o uso que ele faz da linguagem é o pior possível. É a linguagem do autoritarismo, é aquele avanço troglodita. É uma pessoa que não domina as ferramentas de linguagem. Tanto que colocou ali imposição de multa a terceiros, pessoas que não têm nada a ver com o imbróglio, e que são 20 milhões, né? Para ser mais preciso, a gente arredonda aqui, né? Com muito bom grado, são 22 milhões. Você coloca ali a imposição de multa para caso as pessoas usassem VPN ou subterfúgios tecnológicos, entre outros subterfúgios tecnológicos. Não fica claro. Se a pessoa mexendo no celular, pode ligar ali o aplicativo ou não pode, apertando um botãozinho aqui, se o aplicativo funcionar, você pode continuar usando ou não. O que é subterfúgio tecnológico na visão do Moraes, o que não é? Tem um correspondente. Porque teve gente utilizando mesmo sem um VPN... vamos dizer assim, clássico, né? E tem pessoas utilizando em outros países. E não estava claro, a Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo nossos correspondentes vão passar a postar no X. Ele vai punir a Folha, então? Ele vai multar o jornal? Sabe, é um descalabro aquilo que a gente está vivendo. E como tudo se transformou nessa polarização, ou você está de um lado ou você está do outro, e você tem a imprensa amiga do regime que fica sempre do lado do poder... Tá lá todo mundo dizendo a engrenagem criminosa do Musk e não pode fazer isso e aquilo e tal. E não estão olhando para o Poder Judiciário brasileiro, para essa cúpula que o utiliza dessa maneira indevida. Não, só isso. Tem um correspondente num país estrangeiro, se valer de uma artimanha tecnológica? Não é. Mas mesmo assim ele está querendo... Está proibido no Brasil, então no exterior pode usar. E tem brasileiros no exterior, ou quer dizer, todas as pessoas que estão nos Estados Unidos ou que estão em qualquer país da Europa ou qualquer outro país do mundo, elas podem ver as pessoas que habitam lá naquela mesma região, que ela usar um aplicativo, mas ela não pode, porque ela é brasileira. E para os brasileiros está proibido em todo mundo. É tudo tão ridículo. Só que a gente chegou a esse ponto de ter profissionais de comunicação que defendem essa censura em massa, né, por birrinha contra o bilionário que é alinhado a políticos de direita. Ninguém precisa compactuar com as opiniões políticas do Elon Musk para entender que é um avanço troglodita contra 20 milhões de brasileiros. Você suspendeu o acesso dessas pessoas ao seu próprio conteúdo desenvolvido em 16 anos, a sua lista de contatos, as suas ferramentas de trabalho. De diversas áreas, não estou falando só como jornalista, mostrei em matéria a reclamação de médicos, de economistas, de profissionais do mundo de esporte, gente reclamando da falta da comunidade científica, corporativa, esportiva, etc. Então, a sanha autoritária de Alexandre de Moraes. Aliás, o título da transmissão de hoje é As Sanhas de Lula e Moraes. A gente já falou da de Moraes, daqui a pouco a gente fala da do Lula.